E hoje nós vamos estudar a segunda parte das funções lógicas, porque na semana passada nós vimos as funções se e se composto, e hoje a gente vai ver as funções i e ou, juntamente das funções se. Como assim, Maurício? A gente vai utilizar duas funções em uma só. Isso é possível, isso é fácil, contanto que você se dedique, abra os seus chakras, pense positivo e tenha fé, beleza? As funções de hoje elas não são tão grandes quanto as funções da semana passada, porque a gente teve uma que tinha lá uma linha e meia. E olha que eu não exagerei, certo? Eu poderia ter exagerado, mas eu não exagerei. Eu fiz funções do tamanho justo, fiz funções que eram necessárias de serem aprendidas, tá? Então, posso dizer que coloquei coisas que eram práticas, ainda que grandes, ainda eram práticas. Mas as de hoje são bem menores e são bem mais de boas, na minha humilde opinião. Como você escreve menos, então claramente vai ser mais fácil. O importante é guardar a parte lógica delas. Entendendo a parte lógica, você consegue aplicar. E conseguindo aplicar, então tá tudo tranquilo. Vamos começar aqui com a função i, tá? Primeiramente tem um repeteco da função se, e aqui eu já vou gostar de deixar claro a opção dela em inglês, tá? Que é a if. O pessoal que tem ainda dificuldade com o seu Google Planilhas, a nossa função se é a if, tá? E tem um quadro bem explicativo, até tá colorido, para quem ainda tem dificuldade para a função se, tá? Porque o que que é a função se? Igual o nome dela, e depois você vai com um teste, uma condição. Aqui no exemplo eu tenho um A1 diferente de B1. A1 é meu teste e a minha condição é o sinal do diferente e o B1. Tudo que vier depois do ponto e vírgula primeiro é a resposta verdadeira. Então esse cálculo aqui é a resposta verdadeira. E o que vier depois do segundo ponto e vírgula é a resposta falsa. Basicamente, a gente ficava assim bananando por conta dessas divisões, mas aqui eu trago uma ideia mais bem elaborada de como você divide as informações dentro dessa função se. E, a grosso modo, é uma função que, diante um único teste e uma única condição, você consegue uma resposta verdadeira e falsa. Tanto é que, quando a gente viu se composto, a gente precisava de mais do que um se para conseguir outras respostas. Você quer três, quer quatro respostas diferentes, quatro possibilidades diferentes de resposta? Você vai ter que utilizar mais do que essas funções. Você vai ter que utilizar mais de um se, certo? Mas isso daqui é só repeteco do conteúdo da aula passada. Agora, para as nossas funções lógicas de hoje, as funções i, que em inglês é end, e a or, se não me engano, que é a nossa função ou. O que elas são de diferentes da nossa função se? A diferença principal, gente, é que ela tem mais testes e mais condições, certo? Ela ainda vai continuar respondendo verdadeiro e falso, tá? Essa função só responde verdadeiro e falso, mas ela trabalha com mais testes e mais condições. Como assim? Se na nossa função se a gente só tem um e uma condição, aqui a gente precisa de mais de um, tá? Pode ser dois, pode ser três, pode ser 10, mas não pode ser só um, porque se for só um, você está usando a função si mesmo. Então, os testes e condições você separa por ponto e vírgula e segue o seu BO tranquilamente. Eu acho que esse Guilherme Nascimento é o Guilherme daqui. É o Guilherme daqui. Pronto. Aí o povo, eu fico meio bolado e meio cabreiro porque o povo vai entrando no decorrer da sessão e a cada minuto que você perde de uma aula de Excel, de uma aula de Google Planilhas, faz falta. Aí você fica, eita, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eita, tô entendendo nada. Aí eu só posso ficar muito triste. Mas vai dar certo. A Ingrid também acordou um pouquinho mais tarde. Ingrid e Unhona. O Anderson também acordou um pouquinho mais tarde. Ingrid e Unhona é um ótimo apelido. Pronto, deixa eu só esperar o Anderson terminar o login dele, aceitar lá o meu convite. Aceita meu convite, bebê. Pronto, deu certo. Agora tem 18 pessoas, é um número mais razoável. Então, você começa com igual, o nome da função, se for em português é i, se for em inglês é end, e aí você começa a colocar os seus testes e condições. Maurício, e qual a utilidade disso? Qual a utilidade que, dependendo da sua função, você pode precisar de mais de um teste mesmo, certo? Imagina que você tem, por exemplo, as pessoas que vão ser ou não vacinadas com a Coronavac. Você precisa ter uma idade específica, você precisa já ter um período, eles têm que ter uma justificativa em relação ao seu trabalho, se você trabalha com
algo de risco ou não. E caso você tenha a idade e caso você trabalhe com algo de risco, se você é da famosa linha de frente, aí você tem prioridade para essa vacina. Caso não, você não tem prioridade. Só é prioridade se você tem a idade certa e trabalha do jeito, trabalha com essa função. Se você não tiver qualquer uma dessas duas, você não faz parte do grupo que vai receber a vacina de primeiro. Tá? Esse é um bom exemplo de dois testes das condições. O primeiro teste seria a idade e o segundo teste seria aí a pessoa trabalhar na linha de frente ou não. Como eu tenho dois, só passa se for nos dois, tá? Se a pessoa tem a idade, então ela tem aí acima de, não sei, vamos dar o exemplo que for 50 anos, e ela trabalha como professor, trabalha como alguém que tem muito contato com pessoas, então tanto ela tem a idade, quanto ela faz alguma função que é necessário que ela seja imunizada logo. Então ela passa no primeiro teste, na primeira condição, passa no segundo teste, na segunda condição, então para essa função I, ela daria verdadeiro, tá? De novo, gente, para quem ainda não entendeu, essa função, diante de dois testes, duas condições, ela retorna o valor verdadeiro ou falso, tá? E caso você queira que ela retorne outra coisa diferente, que ela retorne uma palavra, uma função, uma operação, você vai ter que usar ela junto com a si, tá? Porque o normal dela é só isso. Para quem não entendeu ainda, vamos para o nosso arquivão de aula. Eu acho que hoje eu vou passar duas atividades para vocês. Eu vou passar essa, que ela só tem. Quando a gente explicar, ela vai ficar mais tranquila. Todas essas três, quando eu explicar, elas vão ficar mais tranquilas, tá? Então, primeiro eu vou aqui colocar essa explicação básica para que vocês entendam. E aí depois eu já disponibilizo esse arquivo para vocês praticarem. Mas antes, isso aí vai ser lá para umas 8h30, tá? Então já podem relaxar aí. Aqui vai ser a campanha da vacinação da Coronavac. Campanha de vacinação Coronavac. Pronto. E aí, obviamente isso não é realidade, tá? Então, não é de verdade isso. Mas para essa nossa campanha, as pessoas que vão ter prioridade de vacinação são pessoas que têm uma idade específica e também que elas têm alguma profissão de risco. Profissão de risco vão ser as profissões que têm contato com outras pessoas, tá? Então, aqui eu já vou começar a preencher com os dados que seriam de alguns desses indivíduos. Esse daqui vai ter 18 anos, esse outro vai ter 19, esse vai ter 25 e esse vai ter 57 anos, tá? E as profissões de risco? Caso ele tenha profissão de risco ou não, caso ele trabalhe com algo de risco ou não. Esse primeiro trabalha com algo de risco, esse segundo não trabalha, não trabalha. Esse terceiro trabalha e esse quarto trabalha, tá? Ah, Maurício, mas você não vai nem dizer qual é a profissão? Não, porque aí se eu coloco um texto e coloco textos diferentes, você vai ter que comparar algum específico. Isso daria muito BO e daria muito trabalho. E aqui seria a situação. Seria se a pessoa vai ser ou não vacinada com prioridade, beleza? Então, como é que vai ser essa situação? Vai ser através de uma função i, tá? Vamos fazer a função i mais básica possível, igual i, ou caso o seu Google Planners esteja em inglês, end, tá? Mas aqui vai ser só i porque o meu não está em inglês. Eu abro meu parêntese e vou começar. Eu vou estipular aqui que a idade para que a pessoa tenha prioridade para ser vacinada é de pelo menos 55 anos. Então, eu clico na célula que é a idade, porque meu teste está sendo aqui. Eu coloco maior ou igual a quantos anos? 55, porque eu acabei de especificar isso. 55 anos. Primeiro teste e primeira condição. Só que essa função exige dois. Então, eu ponho um ponto e vírgula e vou fazer o segundo teste e a segunda condição. Dessa vez, além dessa pessoa ter que ter pelo menos 55 anos, ela também tem que trabalhar em uma profissão de risco. Então, na profissão de risco, tem que ser exatamente igual a sim. Ah, Maurício, por que você colocou aspas? Não é um texto? Então precisa de aspas. Pronto, fecho o meu parêntese e aí eu vou dar o meu enter. Maurício, como assim deu falso? Não entendi. Deu falso por quê? Por quê? Por quê? Porque essa pessoa não tem a idade, mas essa pessoa aqui está
trabalhando com a profissão de risco. Ela não bate as duas. E para essa função, só se nas duas derem o que eu preciso, ela vai dar verdadeiro, tá? Vamos puxar para a próxima aqui e eu vou fazer a função de novo, porque eu tenho certeza que tem gente que não entendeu ainda. Igual e ou end, tá? Abre meu parêntese. Vou clicar aqui nessa célula que tem a idade, porque o meu teste para a idade é que ela seja maior ou igual a 55. O teste de condição fica exatamente do mesmo jeito, tá, gente? Dou meu ponto e vírgula e vou começar o próximo teste, a próxima condição. Na profissão de risco, tem que ser igual a não. Mentira, assim, tá? Que ninguém me completou aí. Deixa eu ver aqui. Gisele Tiki vai para a aula do Cris. Agora tem 31 pessoas na aula do Cris. Estou com invejinha, porque na minha só tem 19. Pronto. Repetir o teste, condição. De novo, o mesmo teste, a mesma condição. O que eu fiz aqui em cima, eu fiz aqui embaixo. A única diferença é que eu usei as células diferentes, células na linha de baixo. Dou o meu Enter e aqui deu falso. Por quê? Porque eu precisava da idade e precisava que aqui desse profissão de risco, tá? Como não bateu nos dois, essa pessoa nem tem a idade e nem a profissão de risco. Então, ela de fato é realmente falso, tá? Vamos ver esse outro perfil. De novo, igual a i, minha idade ser maior ou igual a 55 anos, ponto e vírgula, e se a minha profissão de risco for igual a sim. De novo, esse cidadão aqui, ele trabalha com algo de risco, mas ele tem só 25 anos. Então vai dar o que aqui, pessoal? Vai dar verdadeiro ou falso? Falso. Falso porque ele bate um ponto em um, mas não bate no segundo ponto. E para essa função é só se for nos dois. Dou meu Enter e tá lá falso. De antemão, o único que vai dar verdadeiro é o nosso coleguinha aqui. Eita. O único que vai dar verdadeiro é o nosso coleguinha aqui. Por quê? Porque ele tem a idade e ele também trabalha com algo de risco. Então, igual i, a idade maior ou igual a 55, ponto e vírgula, e a profissão de risco ser igual a sim. Fecho as minhas aspas, fecho meu parêntese, dou meu enter, e foi a única que deu verdadeiro, porque ele bate nos dois pontos, dá certo dos dois pontos, ele cumpre os dois pré-requisitos, tá? Então, essa é como a nossa função funciona, certo? E se eu precisasse de alguma coisa diferente do verdadeiro ou falso, eu teria que usar uma junção de se com i, tá? Primeiro, antes da gente fazer essa junção de si com i, que pode ser um pouco extensa para vocês, eu vou deixar aqui de novo na nossa tabela, porque eu quero mostrar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma tabela verdade, ou seja, uma tabela com possibilidades de respostas. Quando você estiver usando dois testes, duas condições, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó, a gente usou sim dois testes, duas condições, ó, deixa até aberto. Um teste, uma condição, um teste e outra condição. Então nós usamos dois testes, duas condições. Se você tiver uma tabela com dois testes, duas condições, o que pode ter de possibilidade de resposta para a sua função i? Você pode ter verdadeiro e verdadeiro, ou seja, a pessoa ter a idade e ter uma profissão de risco, e aí a função final responde verdadeiro. Mas e se a pessoa tem a idade, ou seja, o primeiro verdadeiro, e não trabalha com a profissão de risco? Ela tem um verdadeiro e um falso. Isso para a função i dá falso, certo? E se ela não tem a idade, mas tem o trabalho de risco? Então, ela tem um falso e um verdadeiro. Dá falso do mesmo jeito, porque todas têm que ser verdadeiro. E no último caso, se os dois forem falsos, responde falso e pronto, tá? Então, teoricamente, é muito difícil dar verdadeiro nessa função. É muito mais fácil dar falso, tá? Porque você tem que cumprir as duas possibilidades para que eu tenha como resposta verdadeiro. Quem entendeu a nossa tabela verdade, digita eu no chat. Quem não entendeu, digita de novo. Vamos ver aí como é que tá a compreensão de vocês, meus fofos. 8 respostas, deixa eu esperar aqui ter mais. Eu tô com 20 pessoas online e eu quero 20 respostas, mas menino, sou desses. Tem que cortar as unhas urgentemente, olha o tamanho disso.
Daqui a pouco eu vou coçar meu olho e fico cego. Mas é tão chato cortar unha. É um esforço desnecessário. Pronto, deixa eu ver aqui as 13 respostas. Eu não entendi foi nada. Que é isso? De novo, mais ou menos. Me perdi um pouco. Tá, vamos focar 100%. Eu vou deixar a tabela verdade para depois e a gente vai voltar lá para o arquivo de aula. No arquivo de aula, a gente fez um exemplo sobre vacinação, certo? E aqui a gente tinha como pré-requisito, idade mínima, 55 anos, e também trabalhar com profissão de risco. Isso aqui são os pré-requisitos para que as pessoas recebam essa primeira dose da vacinação para esse nosso exemplo. Então, a idade mínima tem aqui a parte da coluna com idades. Eu tenho algumas pessoas, cada um com idade diferenciada aqui, certo? E trabalhar com profissão de risco, eu tenho aqui a informação se a pessoa trabalha ou não, se é sim ou não para trabalhos com profissões de risco. Então, eu tenho dois pré-requisitos. E eu só deixo como verdadeiro a função em que a pessoa bater nos dois pré-requisitos, tá? Ela tenha tanto a idade quanto também trabalha com profissão de risco. Nesse caso desse primeiro indivíduo, ele não bate a idade, ele trabalha com algo de risco. Então aqui dá falso e aqui dá verdadeiro. Mas ainda assim é falso aqui na resposta, porque eu preciso dos dois. Aqui eu não tenho a idade de novo, e eu também não trabalho com nada de risco, então deu falso e falso, por isso é falso na resposta. Aqui eu tenho problema com a idade de novo, porque a idade não bate, mas ele trabalha com a profissão de risco. Por ser só uma das duas verdadeiras, não seriam as duas, dá falso. E aqui a pessoa tanto tem a idade, quanto também trabalha com a profissão de risco. Por isso que deu verdadeiro, porque deu verdadeiro nas duas. Voltando para o arquivo de aula, aliás, voltando do arquivo de aula para a apresentação, tem a questão da tabela verdade, porque são combinações de respostas. Se dá verdadeiro nos dois, no caso, se a pessoa teria a idade correta e também a profissão de risco, dá verdadeiro na resposta final. Se a pessoa tem só uma das duas coisas verdadeiras, ó, como são nesses dois casos, porque a ordem não modifica muito, vai dar falso. Precisa ser as duas, tá? Verdadeiras para dar verdadeiro. Aqui, como uma dá falso no final. E se as duas forem falsas, ele responde como falso no final. O pessoal que não tinha entendido, o pessoal que estava entendendo mais ou menos, melhorou agora? Digam aí para mim. Please. Uma resposta só. Show, sim. Só a função. Entendi tudo. Só a função aqui não. Só a função. Oxi. Vai ser melhor na prática? Ô, glória. Vitória Souza Salles, Office 2. Pronto. Só a função que não. Beleza. Deixar aqui a função aberta para você. Tá vendo? Ela é bem pequenininha. Você tem onde você quer testar, que são as idades, no caso, você aponta para a idade para saber se a idade é maior ou igual a 55, porque isso foi o pré-requisito que a gente estabeleceu, que a idade tem que ser maior ou igual a 55. Então, você digita a idade, tá? Digita a célula da idade e coloca maior ou igual a 55. Essa é a primeira parte. A segunda parte é se essa pessoa trabalha ou não com a profissão de risco. Então, você aponta para a célula que essa pessoa, de fato, está fazendo a função dela, está trabalhando, e depois, como é um texto, tá? Que ou é sim ou é não, eu quero que essa pessoa trabalhe com algo de risco. Então tem que ser igual a sim, entre aspas, porque é um texto. Beleza? Como entrou uma pessoa nova, e aproveitando que você está com essa dificuldade, vou colocar igual e, só para refazer, tá? A idade mínima não é 55, clico na idade, maior ou igual a 55. Porque isso é a minha idade mínima. De 55 em diante, a pessoa pode receber. De 55 para baixo, de jeito nenhum. Então, já está com o meu ponto e vírgula aqui, porque o meu teste é a idade e a minha condição é maior ou igual a 55, tá? E o meu próximo teste é a profissão de risco. Clico na profissão, e aí a profissão de risco tem que ser igual a sim.
porque essa pessoa tem que trabalhar com algo de risco. Igual, entre aspas, sim, porque é um texto. Mas tu tá colocando em minúsculo, tá maiúsculo lá. Mas ela não é case sensitive, não. Ela entende tanto com minúsculo quanto maiúsculo. Ela vai entender que é a mesma palavra. Eu não poderia colocar assim um espaço, que aí não era a mesma palavra, não. Aí ele não ia entender exatamente. Mas como deu falso no outro, ele já subentende isso. Pronto. E aí eu passo adiante essa minha função para ele sair completando e ele vai testando. Testou A3 e a B3. Deu uma falsa e outra verdadeiro? Dá falso. Deu as duas falsas? Dá falso. Deu outra falsa e outra verdadeiro? Dá falso. As duas deram verdadeiro? Dá verdadeiro. Beleza? Vitória, minha jovem, a gente está aqui falando sobre funções lógicas, tá? Essa aqui é a função I, certo? Ela está como uma I comum, uma I sem formatação ainda. Eu vou passar ela agora com formatação, tá? Para que vocês vejam como é que funciona, caso eu queira uma informação diferente como resposta. Porque aqui eu estou colocando falso e verdadeiro como resposta, tá? Mas eu não quero responder só falso e verdadeiro. A vida não é tão fácil assim. As funções nunca podem ser tão pequenas, tá? Então eu vou colocar uma situação 2, que aí a galera que ainda não gravou a ideia da função, grava ela agora, tá? E além disso, já vai aprender como fazer essa função substituindo as palavras verdadeiro e falso. Você que vai escolher o que vai ter aqui como verdadeiro e falso, tá? Primeiro de tudo, caso você queira fazer uma função dessa forma, ou seja, se você quer uma palavra diferente, um resultado diferente para ela das expressões verdadeiro e falso, você já começa com um se, tá? Como assim, Maurício? Não é o se que troca as respostas? Usando o se é que você consegue colocar resultados diferentes nas suas funções. Porque sem o se, ou sem escolher quais são as palavras, você só vai ter sempre verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. E venhamos e convenhamos, não é muito explanativo utilizar essas duas expressões, porque elas são meio vagas, tá? O que é um verdadeiro e um falso? Não fica tão claro exatamente. Só fica claro que a função não passou no que ela se propôs, mas fica vago. Então, se eu quiser substituir os verdadeiros e falsos, eu começo com igual se. Dou meu enter. E depois, Maurício, onde é que você coloca as palavras verdadeiro e falso? Agora não. Não é uma função i também? Então, i. Você abre a função se e depois abre a função i. Dentro da função i, você faz exatamente a mesma coisa que estava aqui, ó. Porque é o mesmo teste, a mesma condição. Eu não deixei de tentar perguntar se a idade é maior ou igual a 55, e eu também não deixei de tentar perguntar se a profissão ela é igual a sim. É a mesma coisa, tá? Aqui, na nossa função da situação 2, a parte lógica dela, ou seja, a parte da função i, é exatamente igual. Fecho meu parêntese, tá do mesmo jeito que tá aqui, a única diferença é que eu abri um se para fazer isso, tá? E o resto, Maurício, onde é que você coloca as palavras que vão substituir o verdadeiro ou falso? Depois desse final desse parêntese, você coloca um ponto e vírgula, e aí o que você quer que substitua a palavra verdadeiro primeiro. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver, prioridade, porque caso essa pessoa ela tenha a idade e ela também trabalhe com algo de risco, para mim ela tem prioridade para ser vacinada. Aqui eu coloquei entre aspas porque é um texto, então, depois do parêntese que eu deixo a função i, eu já coloco um ponto e vírgula e a minha resposta é verdadeira. Vou dar o ponto e vírgula de novo, porque está faltando a resposta falsa. E no lugar aqui, né, como vou colocar um outro texto, já começo com aspas, e aqui eu vou colocar fim da fila. Porque se essa pessoa não tem nem a idade e também não tem nem a profissão de risco, se essa pessoa não é prioridade, ela vai para o fim da fila. E ela que lute, tá? Infelizmente é assim. Você, jovem de 18 anos, você só pode começar o cadastro agora, tá, para ser vacinado. Eu acho que você não é vacinado nem esse ano. Vou fechar o meu parêntese e vou dar o meu enter. Antes de eu dar o enter, nesse primeiro aqui, vai ter o que como resposta? Vai ter prioridade ou fim da fila, gente? Para ver como é que tá a captação do conteúdo aí para vocês. Fim da fila, fim da fila.
Não, eu quero mais respostas, quero mais respostas. Quero que todo mundo dê um palpite. Sim, da fila foi ótimo. Começo do cadastro? Começo do cadastro foi ótimo também. Vai ficar lá no final mesmo. Vai ter que. Pronto. Então acho que todo mundo pegou a visão. Porque o fim da fila substitui o falso. Então, se deu falso em uma, vai dar fim da fila. Beleza? Eu vou fazer de novo, digitando toda a função, porque aí, se você não está com dúvida, você resolve essa dúvida agora. Igual se, ele já está completando aqui, mas eu não queria. Google, você às vezes é proativo demais, Google. Se e depois aí, tá? Depois que você abre a sua função i, você faz toda a questão lógica dela, que vai ser de novo testar a sua idade, que ela tem que ser maior ou igual a 55, testar a sua profissão de risco, que ela tem que ser igual a sim, fecha esse parêntese, ponto e vírgula, e o que vai substituir os valores verdadeiro e falso, que seriam, eu esqueci, me lembrem aí, o que era que substitui o valor verdadeiro? Prioridade. Pronto. Prioridade. Fecho as minhas aspas. Aqui substituo o valor verdadeiro porque está depois do ponto e vírgula. Dou o meu segundo ponto e vírgula. E aqui é fim da fila. Fecho meu parêntese. Fecho. Eu só preciso fechar esse parêntese, tá? Porque esse daqui já foi fechado. Ó. Ele já abriu, já fechou aqui. Então eu só preciso fechar mais um. E dou meu enter. Mais um fim da fila, tá? E aí eu já posso arrastar aqui para baixo porque tá tranquilo. Só um é prioridade porque só esse deu verdadeiro, tá? Como eu fiz uma substituição simples, então tá de boas. Para a questão de como funciona a função se dentro de uma função i, dentro da lógica da função i, tá claro, tá de boas, porque você só tem o trabalho de começar ela e colocar as palavras que vão substituir. Tá tranquilo para todo mundo? Deixa eu ver aqui, já tenho duas respostas. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Sim. Sim, sim. Vitória, tá tranquilo também? Você logou um pouquinho depois, mas se você quiser eu repito aí alguma coisinha. Tá safe, tá de boa. Din-din. Eu queria um din-din de Nutella com avelã. Ah, mas Nutella e avelã é a mesma coisa, né? Não. É não, fique quieto. Pronto. Então, considero aqui como bem captada a nossa função se com o i, tá? Eu não queria dar esse nó na cabeça de vocês, mas a gente tem duas funções para passar hoje, certo? E duas junções de funções para passar hoje. Essa daqui foi a primeira, ela tá de boaças, e agora a gente vai passar para a próxima, tá? Lembrando que essa aqui é a nossa tabela verdade da função i, vamos agora para a função ou a or, tá? E, meu Deus, que isso? Relaxa, porque ela é muito parecida. O KO da função ou é que ela responde o contrário, beleza? Enquanto para dar verdadeiro na função i é uma dificuldade tremenda, só vai dar verdadeiro se tudo der verdadeiro, na função ou, notem aqui, tudo dá verdadeiro. Se um der verdadeiro, tudo dá verdadeiro, tá? E só é falso se for falso. A diferença entre as duas funções é só isso. É só que elas respondem. Porque se você usar o mesmo teste e a mesma condição, você só substitui o i pelo ou. E aí você vai ter respostas diferentes. Só que ela meio que trabalha igual. Ela é só um contrário lógico. Eu vou explicar aqui ela do mesmo jeito, tá? Você vai ter igual e ou, e os dois testes e duas condições exatamente como o i, ó. O i tem aqui dois testes, duas condições. A ou também tem dois testes, duas condições. Só que, o que ela prioriza? Ela prioriza a resposta verdadeira. Ela como se ela não tivesse critério. Se ela tem dois testes, duas condições, se um deu verdadeiro, a resposta final da função é verdadeiro. Se dois deram verdadeiro, a resposta final é verdadeiro. Ela só vai responder falso se as duas forem falsas. Beleza? Então, para ela é mais fácil dar verdadeiro e para a função i é mais fácil dar falso. Beleza? Vamos aqui para o exemplo da tabela verdade. No caso ali das pessoas que. Para o mesmo exemplo que a gente passou, da campanha de vacinação.
Se eu tivesse, por exemplo, a pessoa com a idade certa e tivesse também a pessoa com o trabalho de risco, verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro para ela. Se eu tenho uma pessoa com a idade certa, mas que não trabalha com trabalho de risco, dá verdadeiro. E aí já meio que quebra a lógica da nossa tabela, porque faz parecer que a gente perdeu o critério. Qualquer pessoa, basicamente, agora pode. Se ela tiver ou a idade, ou se ela tiver um emprego de risco, ela está colocada como prioridade ali. Vamos para mais um exemplo. Se no caso aqui ela não tem a idade certa, mas trabalha com algo de risco, vai dar verdadeiro. Aí você fica, oxi, oxi. E no último caso, se ela não tiver os dois pontos, se ela tiver uma idade diferente de 55, se ela for mais nova do que 55 anos, e se ela não trabalhar com nada de risco, aí que dá falso. Então, todas as possibilidades em que uma das duas opções for verdadeiro, dá verdadeiro, e somente se as duas forem falsas é que dá falso. Para eu provar para vocês que essa função é muito parecida com a função i, eu vou fazer aqui uma situação 3, que vai ser idêntica à ideia da minha situação 1. Ó. Tá vendo aqui o meu teste, minha condição? Tá vendo que tá tudo igual? Eu vou selecionar, eu vou copiar e eu vou colar bem aqui, tá? Tá igual, ó. A3 tá igual, tá vendo como tá igual? Cliquei primeiro aqui na situação, vou colocar aqui situação I. Situação 1, I. Situação 2 vai ser se I. A situação 3 vai ser ou. Situação 3 ou. E a situação 4 vai ser se ou. Tá? Pronto. De novo, prestem atenção. Na situação 1, que é a situação I, tá exatamente desse jeito. Igual I, abre parêntese, A3 maior ou igual a 55, ponto e vírgula, B3 igual a sim, tá? E nessa situação ou aqui, ainda tá igual. Por quê? Porque eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. A única coisa que eu vou trocar aqui, gente, é do I pro ou. Eu só troquei o nome da função, tá? Dou meu Enter e deu certo. Porque elas são idênticas na forma como você vai usar os operadores lógicos, idênticas até no que você vai utilizar dentro da lógica delas. Se você vai utilizar maior, menor, igual e afins, as células que você vai testar, tá? A Luane caiu. Eu acho que caiu ela e mais alguém. Deixa eu ver quem foi que caiu. Não, a Vitória ainda tá aqui. Eu caí. O eu caí e tá falando. Gaiato. Mas alguém além dela deu uma caidinha. Luana voltou. É Luane. Eu sempre chamo ela de Luana, mas é Luane. É a mesma. Tem uma aluna minha que o nome dela é Joyce Ellen. Eu chamo ela de Joycelyn, não faço ideia do porquê. Ela atende, então tá servindo. Ei, Joycelyn, vem cá. Ela olha pra mim com a cara. Oi. É perto. Então, ô Luane, você tinha dado uma caída. O que eu fiz aqui? Eu peguei a mesma função que tem aqui, tá? E eu colei nesse outro lugar e eu só substituí o i pelo ou. E ela funcionou. Por que você fez isso, Maurício? Porque eu vou continuar usando os mesmos testes, as mesmas condições. A única coisa que eu vou mudar é o nome da função. Então, igual ou, abro meu parêntese, a idade tem que ser maior ou igual a 55 e a profissão tem que ser igual a sim. Meus testes continuam iguais. Eu só estou testando a função, então essa parte fica igual, a parte lógica fica igual. Vou dar meu enter e deu verdadeiro. A resposta é diferente. Por quê? Vou movimentar isso aqui para. Não, vou deixar aqui mesmo. A resposta deu diferente porque essa daqui prioriza falso e essa prioriza verdadeiro. Nesse caso, se uma der falso, responde falso. E nesse caso, se uma der verdadeiro, responde verdadeiro. Falta critérios para essa função, certo? Vou passar ela aqui. Não, ainda antes de passar adiante, vou fazer mais uma vez. Igual ou. E no caso, se o seu Google Planet estiver em inglês, é or, tá? Você vai clicar na idade, maior ou igual a 55, ponto e vírgula, e você tem a profissão de risco, que é igual a sim. Fecho as minhas aspas, fecho meu parêntese e dou o meu enter, tá? Nessa deu falso. Aí, mano, como assim essa deu falso? Sim. A idade não é falsa?
A profissão não tá, não? As duas não são falsas? Então deu falso. Ela é sem critério, mas também não é balbúrdia, tá? Se as duas forem falsas, ela não responde verdadeiro, não. Fazer a última aqui, a outra eu já passo adiante através do nosso de preenchimento. Vou colocar aqui OR de novo, porque eu estou fazendo como se fosse em inglês, tá? O normal é ser ou, mas se o seu Google Preenche estiver em inglês, use o OR. Clico na idade, maior ou igual a 55, meu teste, minha condição, ponto e vírgula. E se a profissão de risco da pessoa é sim ou não. No caso, tem que ser sim. Fecho meu parêntese e dou meu Enter. Deu verdadeiro de novo. Então, vocês vão ver aqui, ó, enquanto uma dá falso, ela dá verdadeiro. Quando as duas são falsas, ela dá falsa de verdade. E aqui, se uma for verdadeira, ela está com verdadeiro sem nenhum critério. E eu vou passar aqui adiante, e ela vai dar verdadeiro também, porque nesse caso aqui as duas deram verdadeiras, tá? Dá para reparar aqui que a questão de critério não é o forte dessa função. Vou deixar elas duas do lado, para a gente comparar melhor. Essa aqui é uma situação e essa é uma situação ou, e aqui a comparação dos resultados. Utilizando os mesmos testes, as mesmas condições, nós temos resultados diferentes, porque é a única coisa que tem de diferente de uma função para outra, tá? E como eu ensinei uma se com i, eu vou ensinar uma se com ou, certo? Vou passar aqui essa situação do se com ou. Eu vou colocar aqui situação 2, tá? Que eu tenho o toque. 1 vai ser a i, a 2 vai ser a ou, a 3 vai ser a se com i, e a 4 vai ser a 5 ou. Situação 4. Se ou. O que vai ter de diferente nela, gente? Eu vou só usar uma junção com se para conseguir trocar as respostas, tá? Porque aqui eu não usei uma se com i para trocar aqui as palavras verdadeiro e falso por prioridade e fim da fila, então é justo que eu faça com a ou também do mesmo jeito. Só que, como eu falei, elas são iguais. Então, eu vou continuar usando o mesmo teste, a mesma condição, e eu vou também utilizar as mesmas respostas aqui que eu usei, prioridade e fim da fila. Vamos nós, igual se ou. Vou clicar lá na idade, maior ou igual a 55, ponto e vírgula, e na profissão de risco ser igual a sim. Fecho as minhas aspas, fecho meu parêntese e dando sequência, depois do parêntese fechado é ponto e vírgula, tá? E aí as substituições de palavras, que eu vou querer aqui, entre aspas, de novo, prioridade e fim da fila. Fecha as aspas, ponto e vírgula, para começar o valor falso, que é o fim da fila. Mas isso é igual. É igual, pô. Tô falando que é igual. A diferença dessa função para essa outra é só o nome dela aqui dentro. Ó. Que aqui vai ser i e aqui vai ser u. Dou meu enter e eu tenho prioridade. Como assim? Deu prioridade. Se deu verdadeiro nessa função, vai dar prioridade aqui. Se deu falso, vai dar fim da fila. E aí vocês vão ver que na questão se a pessoa vai ser vacinada ou não, tem resultados diferentes. Vamos fazer um teste se vocês estão compreendendo quando e como utilizar essas funções. Para esse nosso exercício aqui, gente, para esse exemplo de vacinação, se você estivesse fazendo ele, você utilizaria a função i ou a função ou? Me diga aí. I. E quem mais? E mais respostas? Mais respostas? Não entendi a pergunta. Se fosse você que estivesse fazendo essa função, você utilizaria a função i ou a ou? Vendo aqui como é que foram as respostas. Ó. Essa aqui foi com i e essa aqui foi com ou. Você utilizaria qual das duas? I também? Vitor Hugo, meu bom, por que você utilizaria a ou aqui? As duas, né? Não? Não. Eu queria, se eu fosse responder essa função só com uma, eu só poderia escolher uma das duas. Porque tem que ver a lógica do teu exercício. Porque para esse caso aqui, gente, eu quero algo mais, como eu posso dizer, mais criterioso. Porque senão vai ficar balbúrdio. No caso da ou, a maioria dessas pessoas que têm prioridade, de verdade não tem, tá? Por quê? Porque não é justo que
se é necessário ter 55 anos e trabalhar com profissão de risco, por exemplo, no primeiro caso, a pessoa seja prioridade, porque essa pessoa não tem a idade, tá? Então, a ou não é indicada para esse exercício, porque eu precisaria ter realmente um controle maior sobre esses resultados, sobre esses critérios. Então, aí é mais criteriosa, a ou é várzea, tá? Vamos fazer aqui as nossas atividades de hoje já, tá? Porque o conteúdo da aula, basicamente, já foi passado. Agora a gente vai para a aplicação. Eu vou deixar duas primeiro para vocês fazerem. Eu vou mandar esse mesmo arquivo aqui e vocês vão ter acesso às três tabelas, tá? Eu tenho aqui uma função que vai ser uma bolsa de estudos e outra que é um tipo sanguíneo, tá? Para cada uma delas, eu já tenho explicado o que é que eu quero como critérios. Como assim, Maurício? Aqui a nota mínima é 8 e a frequência mínima é 75. E caso você consiga fazer, caso a pessoa bata as duas, caso ela consiga de fato ter uma nota mínima e uma frequência mínima, eu quero chance alta como resposta verdadeira e chance baixa como resposta falsa. O que significa que você faria um tipo igual se e a nota final maior ou igual a 8, ponto e vírgula, e também a frequência ser igual, ou então maior ou igual a 75. Fecho meu parêntese, ponto e vírgula, e vamos para as respostas verdadeiras e falsas, que seriam chance alta, ponto e vírgula, e chance baixa. Fecho as aspas, fecho o parêntese e pronto. Aqui. Beleza? Só que vocês vão fazer nas duas, tá? Uma com e a outra com ou. Deu para entender como é que é esse exercício? Se você conseguiu entender, coloca um Y no chat. Tá entrando uma pessoa agora. Diogo Silva Web é pro Denis. Y, 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 Y. Psilônia. A do ou é usando o se ou? Sim. As duas aqui é usando o se. Uma é se e a outra é se ou, tá? Porque quando eu peço resposta diferente verdadeira e falso, gente, é porque de fato já é para utilizar o se e se ou. Eu vou deixar essa daqui primeiro. Não, eu vou mandar logo as duas, tá? Vocês vão resolver essa aqui primeiro e depois vocês vão resolver a do tipo sanguíneo. Deixa eu explicar o tipo sanguíneo. Para o tipo sanguíneo, eu tenho o tipo sanguíneo A. Eu quero o tipo sanguíneo A, tá? Essa campanha, a do ou é só mudar a função. Exatamente, você só troca o I pelo ou. Então, essa questão aqui dessa campanha de doação de sangue. O tipo sanguíneo que eu quero é A. O peso mínimo é 50, tá? E a idade mínima é 18. Como é que eu vou fazer? Ah, tá. E caso essa pessoa consiga, eu quero como resposta compatível. E caso ela não consiga, a resposta é não compatível. Pronto. Joyce para a aula do Denis. Eu vou compartilhar o arquivo com vocês e vou colocar o Denis em sala. Só um minutinho. Deixa eu dar um exemplo antes. Se eu, como aqui são três, ó, são três testes, três condições, é justo que eu faça pelo menos um de cada. Igual se, aqui não é com I. Eu não quero tipo sanguíneo A, então nos tipos sanguíneos tem que ser exatamente igual a A. Isso é um texto entre aspas. Ponto e vírgula. O peso não tem que ser peso mínimo de 50, então vou clicar no peso, maior ou igual a 50. Ponto e vírgula. A idade mínima não tem que ser 18, então clico na idade e ela tem que ser maior ou igual a 18. São três testes e três condições. Fica só um pouquinho maior. Fecho meu parêntese, ponto e vírgula, e aí as respostas que vão substituir, que é compatível, ponto e vírgula, e abro aspas para o não compatível. Fecho as minhas aspas e tá lá. Fiz com i, faço com ou. Igual se ou, essa mania chata dele autocompletável, se ou, o tipo sanguíneo vai continuar sendo A, ponto e vírgula. O meu peso mínimo vai continuar sendo maior ou igual a 50, ponto e vírgula.
E a minha idade vai continuar sendo maior ou igual a 18. A única coisa que eu mudei até então foi que antes era se ou, aliás, se e agora é se ou. Fecho meu parêntese, ponto e vírgula, abro aspas para as minhas palavras que vão substituir, que é compatível, fecho aspas, ponto e vírgula, não compatível. Fecho aspas, fecho parêntese, dou meu enter. Os dois deram compatível, Marícia, meu Deus do céu, vou puxar aqui então. O resto aqui deu tudo não compatível. E esse? O resto quase todo deu compatível. Vejam aí a diferença de critério, tá, gente? O que eu quero que vocês entendam é a diferença de critério. Pronto, hora de compartilhar. Vocês vão ter as 3 atividades já, ó. A explicação básica, para caso vocês queiram uma referência, mas vocês vão resolver bolsa de estudos e vocês vão resolver tipo sanguíneo, tá bom? Vou compartilhar aqui logo para colocar o Denis em sala. Lembrando que é naquele esquema, você tem que abrir essa planilha, criar a sua cópia para conseguir editar. Se você não criar a sua cópia, você não vai conseguir editar. Mandou aqui no chat. Pronto. Já podem clicar e fazer. Eu vou só pausar a gravação porque eu vou lá pegar o Denis na sala dele. Só um minuto. Pessoal, vamos para a atividade nível 2, tá? Ela necessariamente não é mais difícil. Esse Guilherme Nascimento está voltando agora. Eu acho que foi o que caiu. Ela não é mais difícil. Ela só é necessária que você interprete antes de começar a fazer. Então, vamos nós. Eu vou querer, de novo, com a situação CI. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp, que vai ficar uma zoada da gota. Ai, cadê o ícone? Pronto. Vocês vão pensar em como vocês vão resolver isso, tá? E o que, que ela é? É uma tabela sobre índice de desenvolvimento humano. Não faço ideia do que é isso. É o IDH, tá? É um número que estipula, que mede, que é uma métrica para saber como é o desenvolvimento daquele local. Existe o IDH por países, por cidades, por bairros, e esse em específico é por bairros, tá? Então eu tenho acho que são 10, né? Os 10 piores bairros de Fortaleza em relação ao índice de desenvolvimento humano. Esse número, ele é cada vez mais próximo de 1, tá? Então aqui eu tenho 0,177. O melhor IDH possível não é 1, é 0,9999999 afins, certo? Só que isso aqui é um número idealizado, porque não existe nenhum país, nenhum local no mundo que chegue a 99. Existem países que chegam a 0,97, tá? 970. Inclusive, existem bairros em Fortaleza que chegam a isso. Eu usei como base um arquivo que é o IDHM bairros Fortaleza, que ele mostra o índice de desenvolvimento humano nos bairros aqui nos nossos bairros. Eu não sei se é esse. Não, esse aqui é não, é um link em PDF. Calma aí que eu acho ele já já. Pronto, achei. Esse anuário. Não, não. Tô procurando ele aqui de novo, porque eu gosto de mostrar os dados e as informações legais sobre isso. Eu acho que retiraram o arquivo. Retiraram. Colocar só IDH bairros. Ou IDH Fortaleza. Fortaleza, bairros. Esse aqui. Era esse aqui, ó. Eu não sei, eu acho que removeram o arquivo. Removeram, uma paia. Então, vou colocar aqui. Eu vou deixar a própria listagem que tem aqui mesmo, tá? Maurício, compartilhar com você de novo. Beleza, minha jovem? Só estou explicando aqui o negócio do IDH. Ó, acompanhem comigo os melhores, então. Eu tenho Meireles com 0,953. Eu tenho Aldeota com 0,877. Eu tenho o Dionísio Torres com 0,860. Eu tenho o Mucuripe com 0,793. São notas muito boas, tá? São notas maravilhosas. E da mesma forma que em Fortaleza eu tenho bairros com essas notas altas, eu tenho bairros com notas baixíssimas, certo? Eu só não tenho nada menor do que 100, mas já é incomparável. Você pensa que tem bairros com 950 e tem bairros com 0,119. Então é até humilhante para alguns locais, para algumas pessoas que moram em Fortaleza viver em situação tão degradante. Então, vamos explicar a atividade.
eu tenho 3 testes e 3 condições aqui. Bairros com IDH-M abaixo de 165 é uma condição. Onde é que está o IDH-M? Está aqui. O número que eu quero é 165. Então, se é abaixo disso, menor ou igual, então vocês vão pensar em qual operador lógico vocês vão utilizar. De novo, o objetivo dessa atividade é autonomia. Então, vocês vão me perguntando como é que faz, mas vocês vão tentar fazer, tá? Eu não vou explicar e não vou dar um exemplo da função feita. Eu quero que vocês tentem criar, certo? Além disso, ocorrências diárias acima de 20. Então, vocês vão expressar isso daqui, ocorrência diária. Onde é que está? Está aqui. Caso isso seja acima de 20, já é problemático, tá? E saneamento. Saneamento tem que ser inferior a 50. Gente, de novo, tá? O que eu vou querer como resultado verdadeiro e falso? Bairros de risco e bairros normais. Você pode colocar em outra ordem. E você pode pensar nas funções e como é que você vai expressar isso. Mas guardem o seguinte: qualquer um desses 3 dados, qualquer um deles, tá? Que bata isso daqui, ou seja, um IDH abaixo de 165, ou ocorrências de áreas acima de 20, ou saneamento básico menor do que 50, qualquer um desses já faz o bairro ser de risco. Beleza? Essa foi a dica que eu dei. Vou pausar aqui a gravação